E o primeiro procedimento, a ação já está ajuizada e o documento está em poder do adversário. Qual é o procedimento quando o documento está em poder do adversário? Artigos 396 e seguintes. Olha só, o autor faz o pedido na inicial e o réu impugna na contestação. Ou o réu faz o pedido na contestação e o autor impugna na réplica ou impugnação à contestação. Bom, quais são as posturas que a parte contrária tem diante do requerimento formulado para a exibição do documento ou da coisa? Então vamos imaginar que o autor requereu na inicial que o réu apresentasse, exibisse o documento. O réu lá na contestação, ele pode concordar. Ele exibe o documento junto com a contestação. Maravilha! Se ele exibiu o documento com a contestação, extinguiu o incidente. O documento está no processo, o documento está exibido. Essa é a primeira conduta que o réu ou o autor, dependendo da situação, pode apresentar. Concordar com o pedido e exibi-lo. Encerra o incidente. Ponto final. Aquilo que se pretendia foi alcançado. O documento está no processo. Segunda conduta que o adversário pode ter. Ele foi intimado do pedido de exibição de documento ou coisa, ele vai se manifestar agora sobre esse pedido, contraditório. O que ele faz? Nada. Permanece inerte. Se ele permanece inerte, ele não responde a esse pedido, isso significa uma concordância tácita. O que o juiz vai fazer diante da inércia da parte contrária? Vai intimar a parte contrária a exibir o documento em 5 dias. O juiz vai conceder o prazo de 5 dias para que agora seja exibido. Ele não ficou inerte? Ele não apresentou defesa? Ele não se opôs ao pedido de exibição? Então agora intime-se para exibir. 5 dias para exibir. Muito bem, se nos 5 dias, entre os 5 dias, esse adversário exibe o documento, morreu o assunto. O documento foi exibido. Mas e se ele não exibe, professor? Ele omitiu, ele ficou inerte, foi intimado para exibir e não exibiu. Bom, se ele não exibe, haverá uma presunção. Uma presunção de veracidade quanto ao fato que se queria provar. Por isso que é importante, no pedido de exibição, descrever o fato probando. Porque se o seu adversário não impugnar o pedido, permanecer inerte, e for determinado que ele exiba, e ele não exibe, aquele fato que seria provado, e está lá na inicial, que seria aprovado com a exibição do documento, ele se presume verdadeiro. Essa é a razão pela qual você, no seu pedido, tem que colocar qual é o fato que você quer provar. Justamente para que nessa situação, onde o adversário é intimado a exibir e não exiba, exista essa presunção de veracidade. Pronto. Ele foi intimado para exibir, não exibiu, o juiz intimou para apresentar, ele não apresentou. Presume-se verdadeiro aquilo que se queria provar com o documento. Maravilha para o autor ou para o réu, dependendo de quem fez o pedido. E o terceiro, qual é a terceira conduta que esse adversário pode ter? Ele apresenta uma resposta, ele apresenta uma defesa. E nessa defesa, ele admite que tem o documento, mas ele apresenta uma hipótese de recusa. Ele diz, olha, eu tenho o documento sim, mas eu tenho uma causa que justifica eu não apresentar o documento. Eu tenho uma causa lá do artigo 404. E aí ele apresenta qual é a causa que justifica a não exibição, que justifica a recusa. Muito bem. Nessa situação, o juiz vai ter que analisar se essa recusa é legítima ou se a recusa é ilegítima.
Se a recusa for legítima, o documento não é exibido. Se a recusa não for legítima, o juiz vai determinar que se exiba. E aí o documento será exibido. E se não for, presunção de veracidade, como na hipótese anterior. Ok? Se ele não exibe, haverá presunção também, como na hipótese anterior. Essa é a terceira conduta. O adversário diz, eu tenho o documento, mas eu tenho uma causa para não exibir. Eu tenho uma recusa. E o juiz analisa se essa recusa é legítima ou não. Se não for legítima, o juiz vai intimar o adversário para exibir. Se ele não exibe, presunção de veracidade quanto ao fato que se queria provar. Muito bem. E a última conduta que o adversário pode ter? O adversário pode apresentar a seguinte defesa. Senhor juiz, eu não tenho esse documento. O meu adversário está afirmando que, requerendo que eu exiba o documento. Mas eu não tenho esse documento. Ele não admite ter o documento. Nessas circunstâncias, quando o adversário diz, eu não tenho o documento, quem requereu a exibição tem que provar que o documento está em poder do adversário, sim. Então, cabe à parte que postulou pela exibição provar que o documento está em poder do adversário. Se ele produz provas de que o documento está sim em poder do adversário, o juiz vai acolher o pedido e determinar a exibição. Se ele não produz provas de que o documento esteja em poder do adversário, o juiz vai julgar improcedente o pedido de exibição de documento ou coisa. Então, o juiz vai analisar a defesa do adversário. Se ele acolhe a defesa do adversário, o documento não é exibido. Se ele não acolhe, ele vai determinar que o documento seja exibido. Muito bem, nessas circunstâncias, se o juiz fez a prova lá e comprovou que o documento está sim com o adversário, o juiz vai determinar que o adversário exiba. E se o adversário, que é a parte vencida, não exibe o documento ou coisa, aí haverá a presunção de veracidade dos fatos alegados que se objetivava provar com o documento. A mesma situação. Esse é o melhor cenário, O juiz determinou que o documento seja exibido e o documento não é exibido. Nessas circunstâncias, artigo 400 do CPC, haverá uma presunção de veracidade quanto ao fato que se quer provar.